Vamos lá então. Colossenses capítulo 2, verso 6. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Amém, queridos? Sentado como você está, feche teus olhos. Obrigado, Senhor, pelo prazer de estarmos aqui em comunhão, buscando a Tua presença, ofertando ao Senhor este culto de celebração e de gratidão ao Senhor. Lemos agora este verso da Tua palavra e pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, fale ao nosso coração, para que através da Tua palavra nós sejamos fortalecidos, melhorados e também abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Essa carta que é pequena, Paulo escrevendo aos Colossos, ele vem ensinar a eles, chamar a atenção e fortalecê-los, para que eles possam continuar firmados em Cristo Jesus, para que eles possam entender que verdadeiramente Cristo é aquele que permite que nós venhamos ter acesso à presença do Pai. Paulo ele escreve essa carta para avisar os crentes da igreja sobre também o perigo da preocupação com a religiosidade. Ele escreve porque ele estava preocupado com alguns ensinos que estavam infiltrando na igreja, como a proposta de prender o povo de Deus numa visão terrena e não espiritual. Então ele escreve essa carta no seu início, tecendo alguns elogios a essa igreja, mas na continuidade ele vai tratar sobre a doutrinação. E nos 2 últimos capítulos ele vai exortar a igreja. Então ele inicia transmitindo a eles uma visão doutrinária do Evangelho, e ele encerra compartilhando àquela igreja uma exortação para que eles pudessem permanecer fiéis a Deus, para que eles pudessem entender que a nova vida em Cristo Jesus não é uma brincadeira, mas é algo real para aqueles que desejam morar eternamente com Jesus na Nova Jerusalém. Amém ou não amém? Quantos aqui esperam subir para o céu? Diga eu. Glória a Deus. Então se atente para essa palavra. Ele, no verso que nós lemos, no finalzinho do verso, ele diz que nós precisamos, assim como recebemos a Cristo, nós precisamos também andar com Cristo ou em Cristo. Não basta simplesmente eu dizer que eu aceitei a Jesus, eu preciso caminhar com Jesus. E todas as vezes que eu caminho com alguém, a tendência é que essa pessoa me influencia para aquilo que seja bom ou para aquilo que seja mal. Todos nós conhecemos uma frase de efeito: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Olhe para quem está pertinho de você, se você puder fazer, e diga para essa pessoa: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aquele que decidiu servir a Cristo, ele anda com Cristo, amém ou não amém? Então por isso que nós chamamos os servos de Jesus de cristão, porque por andar por Ele, com Ele, naturalmente recebe a influência da sua vida, da sua existência, da sua postura, do seu caráter. Então cada um de nós que estamos aqui e servimos a Cristo Jesus e caminhamos com Ele, eu digo para você ficar muito feliz, você parece com Jesus. Não importa a beleza do teu rosto, não importa a cor da tua pele, não importa quanto você tem na conta, seja positivo ou negativo, você se parece com Jesus. E esta informação é a mais importante, a mais linda de todas, porque enquanto no mundo as pessoas tentam parecer com homens e mulheres que eles dizem ter sucesso, a Bíblia nos permite parecer com aquele que venceu a morte lá na cruz do Calvário, com aquele que já venceu todos os nossos inimigos, e a palavra vem e diz que aquele que está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Então se eu pareço com Cristo, eu já sou vitorioso. Amém ou não amém? Então a ministração dessa noite vem para nos alertar a respeito dessa necessidade
O tema é esse: caminhando com Jesus. Quem é que tem influenciado a tua vida? Quem é que tem influenciado os teus passos? Precisamos entender, queridos, precisamos compreender, igreja, a importância de andar com Jesus diariamente. Não é somente em um momento. Esses dias eu lendo um livro, e naquele livro o escritor perguntava assim: aquilo que você assiste, Jesus pode assistir? Aquilo que você vê, Jesus pode ver? Aquilo que você fala, Jesus pode falar? Aquilo que você pensa, Jesus pode pensar? E na continuação ele escrevia: se a resposta é não, então não pense, então não fale, então não assista, então não veja, então não faça. Olha que belíssima reflexão. Porque se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos viver eternamente com Jesus, nós temos que fazer aquilo que Ele fez, aquilo que Ele, por Sua palavra, nos ensina a fazer. Se não agrada a Ele, eu não faço. Amém ou não amém? Diga comigo: se não agrada a Jesus, eu não faço. Porque eu estou caminhando com Jesus. É simples, mas é necessário nós refletirmos e pensarmos sobre isso, porque Jesus, Ele chama a todos para segui-lo, e Ele chama, é um convite imediato, e também é um convite que nos faz nos comprometer com Ele. Deixa eu só tirar isso aqui, não escandaliza não, tá? A bateria ali me deu um suador, né? Deixa eu só dar uma amolecida aqui no pescoço. Ele nos chama para seguir, mas dentro desse processo de segui-lo, nós precisamos nos comprometer com a palavra dEle, com os mandamentos dEle, com a verdade que de acordo com a palavra nos liberta. Quantos creem nisso, diga amém. Nós somos libertados pela palavra de Deus, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Pastor, e quando é que eu conheço a verdade? Quando eu leio a Bíblia? É um dos passos, mas o principal dele é quando você vive a Bíblia. Porque muitos conhecem a palavra, mas não vivem libertos. Porque a verdade, eles não vivem a palavra. O poder não está somente em conhecer a letra, porque Paulo também vai dizer que há um perigo na letra. A letra pode matar. Mas quando eu pratico a palavra, o Espírito de Deus, Ele que habita em mim, Ele se manifesta. Se a letra mata, o Espírito traz vida. Então quando eu medito nela, na compreensão que Ele me dá, eu passo a viver e a desfrutar da vida em Jesus. E para nós caminharmos com Ele, para vivermos com Ele, nós precisamos compreender isso. Jesus não quer que você mude amanhã. Jesus não quer que você tenha uma nova vida amanhã. Ele quer que de uma maneira imediata você mude o teu pensar, você mude o teu falar, e você se enquadre naquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Que dia, pastor, que eu vou caminhar com Jesus? Se você quiser e desejar, hoje, agora, Ele já vai estar do teu lado, te ajudando, te fortalecendo, e com a presença dEle te abençoando. Mas é uma escolha que você tem que fazer. Como pastor, eu não posso obrigar você a caminhar com Jesus, a andar com Jesus. Como um líder religioso, como alguns gostam de chamar, eu não tenho como obrigar você a querer Jesus. É uma escolha pessoal, individual. Cada um decide por si. Eu não tenho como obrigar os meus filhos. Enquanto eles são pequenos, eles vão seguir nos meus passos. Mas quando eles crescerem, eles vão tomar a decisão deles, as escolhas deles. Nós não temos esse poder, essa autoridade. Mas aonde houver um coração desejoso pela presença, haverá o manifestar do Espírito Santo de Deus. Então não importa o tanto que eu conheço, o que importa é o tanto que eu vivo a palavra de Deus. E a primeira observação, abre a tua Bíblia novamente.
Hebreus capítulo 11, versículo 6. Estamos caminhando com Jesus, amém ou não amém? E esse caminhar com Ele é diferente. Se você caminhar com alguém aí no mundo, você vai cansar, vai suar, alguma coisa desse tipo. Mas caminhar com Jesus, Ele sempre vai nos transmitir algo que a nossa alma precisa, que o nosso coração anseia. Hebreus capítulo 11, verso 6. Deixa só eu achar aqui também o meu. Hebreus 11, 6. Diga assim comigo: o caminho com Jesus, mais uma vez, o caminho com Jesus é um caminho de fé. Não tenta transformar o caminhar com Jesus em um caminhar por vista. Aquele que quer caminhar, andar com Jesus, ele precisa caminhar por fé. Não tem outro jeito. Vamos a Hebreus 11, verso 6. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Todo mundo está ouvindo aí? Jesus não é uma fantasia, meu irmão. Jesus não é um filme que a gente assiste na televisão. Jesus, ele não está somente nas letras da Bíblia. Jesus, ele é real. E o texto continua: e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Se eu decido caminhar com Jesus, o meu caminhar vai ser através da fé. Porque se eu for caminhar com Valdec, e falando nisso, fizeram uma listinha no WhatsApp da igreja esses dias aí, né? Depois eu tenho que chamar o irmão que fez aquela listinha lá, colocou eu, Valdec, Elmo, né? Colocamos lá, depois a gente conversa, depois de terminar o culto. Não entendi bem porquê, mas colocaram lá. Se eu caminhar com o irmão Valdec, ele comigo, a gente um do lado do outro, e conversando e falando, nós vamos simplesmente, fisicamente falando, cansar. Mas eu não preciso de fé para caminhar com o Valdec, porque eu estou vendo ele. Ele está comigo, ele está do meu lado. Eu estou enxergando, eu estou falando, estou ouvindo, eu estou vendo. Mas com Jesus é diferente. Talvez alguns aqui já tiveram a experiência de ver Jesus. Eu não tive. E eu não minto a respeito disso. Eu nunca vi Jesus. Pessoalmente, não. Nunca, nem sequer sonhei com Jesus. Nunca. Mas mesmo assim, eu creio que Ele existe. Porque eu não preciso que as pessoas venham dizer para mim: eu vi. Não, eu tive uma experiência com Ele e eu creio que Jesus existe. Não, porque eu tenho fé no meu coração, e eu sei que Ele é real, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele faz, eu sei que Ele liberta, porque todo aquele que caminha com Jesus, ele caminha por fé e não por vista. Precisamos disso, querido, para nos mantermos na presença dEle. Porque a ausência da fé tem feito muitos desviarem, parar, desistir. Eu pedi e Deus não fez. Eu orei e Deus não atendeu. Ó, pastor, que canção linda que a Alexa cantou com o Geraldo. Fecha a porta do seu quarto e ora. Eu faço isso daí há muitos anos e ainda não aconteceu nada, pastor. E desde quando tem que acontecer alguma coisa para você crer em Jesus? Se você limita Jesus a fazer algo para você, para que você creia, eu sinto muito em lhe dizer, você vai continuar incrédulo. Porque Ele não tem obrigação de atender nada que a gente peça a Ele. Por que não, pastor? Porque aquilo que nós não tínhamos capacidade de fazer e nem de alcançar, Ele fez por nós. Ele se entregou na cruz do Calvário, e por causa dEle, hoje nós estamos aqui, tendo o prazer de participar da ceia do Senhor, com a esperança viva no nosso coração, que daqui a pouquinho nós estaremos morando com Ele eternamente. Então Jesus não precisa fazer nada por você, para que você creia nele. Não baseie a tua vida com Ele, o teu caminhar com Ele em coisas. Não, viva com Ele. Mesmo que amanhã venha dias
de trevas, e trevas não é do mal, trevas não é do inferno. Trevas são adversidades, são lutas. Mesmo que venha, saiba, Jesus está com você. Jesus falou para os discípulos: eu estou indo para o Pai, mas saiba que eu vou estar com vocês até o fim, até a consumação do século. Foi assim que ele falou, sim ou não? Aí você vai olhar para a palavra, o quanto que os discípulos sofreram. Mas eles não perderam a fé. Jesus falou que vai estar conosco, Ele está conosco. Está lá os discípulos que estavam indo ao templo para adorar a Deus e agora estão presos. Eles poderiam dizer: cadê o Jesus que prometeu que está conosco? Nos deixou ser preso. Nós estamos aqui sendo humilhados. Não, pela fé que eles tinham, porque eles caminhavam com Jesus. A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas estavam cantando e orando ao Senhor, porque aquele que caminha por fé, ele não depende do ambiente, ele não depende de coisas, ele vive pela fé que habita no coração dele. Como que você tem caminhado com Jesus? Como que você tem vivido com Ele, caminhado ao lado dele? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Está entendendo a palavra? Amém ou não amém? Vamos caminhar com Ele. 2 Coríntios 5, 7. Vou acelerar aqui. Verso 7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Repita comigo: vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Se você aguardar ver, você nunca vai conseguir crer. Porque o crer, ele sempre vai manifestar antes de qualquer bênção que Deus tem para nos dar, de qualquer vitória que Ele pode, que Ele queira nos acrescentar. Então caminhe com Jesus por fé. Creia que Ele está com você. Creia que Ele está ao teu lado. Creia que daqui a pouquinho, quando você sair do templo e voltar para a tua casa, seja uma boa realidade ou uma triste realidade, Ele vai estar com você lá. Aleluia, Jesus. Talvez você vai chegar na tua casa e não vai ter nada diferente, mas Ele está lá com você. Amanhã no teu trabalho, quem sabe vai ser com as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Mas se você caminhar com fé, Ele vai estar com você lá. Eu não quero aqui prometer aquilo que Ele não manda a gente prometer. Eu quero falar daquilo que é certeza, porque Ele prometeu. É de estar conosco. Ah, como é bom saber disso. Como é bom lembrar disso. Como é bom entender que caminhando com Jesus através da fé, eu vou receber dele não simplesmente bênção, vitória, mas eu vou receber dele o amor, a graça, a misericórdia. Que nessa noite eu e você venhamos sair daqui com esse desejo puro no coração. Senhor, eu estou saindo daqui, mas eu creio que o Senhor está comigo, caminhando com o Senhor. Para você que tem um monte de coisa para resolver essa semana, esse mês, se for através da fé, Jesus vai estar com você. Não precisa se assustar, não precisa ficar preocupado, não. Creia nele, usa essa fé que está aí dentro de você para isso. Usa essa fé que Ele nos compartilha por meio da palavra dEle, para entender que se eu continuar a caminhar por fé, mesmo que as coisas não estejam do jeito que eu planejei, vai estar do jeito que o meu Deus planejou. Mais um verso da palavra de Deus. Vamos lá, 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, versículo 18.
Diga comigo: o caminho com Jesus é um caminho de transformação. Amém? É um caminho de fé e também é um caminho de transformação. Mas, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém ou não amém? Coloca a mãozinha no seu coração e diga assim comigo: eu, hoje, sou melhor do que ontem. Quem caminha com Jesus é assim. Mas não é uma transformação ligeira, rápida. Não, é um passo de cada vez. E nós vamos melhorando. E nós vamos tendo o nosso coração transformado de uma maneira progressiva, para cada dia nós parecermos mais com Jesus. Quem caminha com Jesus tem o prazer de ter a sua vida transformada. Você pode sim pedir conselho para os teus amigos, para os teus pais, para os teus líderes, você pode. Mas dê crédito ao conselho que Deus deixou na sua palavra. Porque tudo aquilo que o homem compartilha pode ser benéfico, mas tudo aquilo que Deus compartilha a nós tem o poder para transformar a nossa vida e a nossa história. Transforma, muda. Se nós acreditarmos com fé que caminhando com Ele nós vamos ser transformados em uma glória crescente, um processo crescente, isso vai ser real em nossas vidas. Pastor, e por que Jesus faz isso? Porque lá no Jardim do Éden, todo mundo está lembrado de lá, amém ou não amém? O diabo se manifestou e a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas quando veio o pecado, isso foi tomado do homem. O homem perdeu aquilo que Deus tinha colocado no homem, como o salmista diz, que Ele criou nós um pouco acima dos anjos. Eu acho tão lindo aquilo. E abaixo dele. O diabo faz com que o homem peca, e ele perde aquilo que ele tinha de maior prazer, de maior bênção, que não era o jardim, era se parecer com Jesus. Quando Deus envia Jesus novamente agora para a terra, para morrer na cruz, Ele vem nos restabelecer o acesso à presença, e quando eu acesso à presença do Pai, eu tenho então o prazer de ser transformado com glória crescente. Jesus quer que eu e você venhamos crescer na sabedoria, no conhecimento, na prática, na fé, na vida com Ele, para que o plano dele se realize em nós. Pastor, e qual é o plano de Deus? Nos parecermos com Jesus. É por isso que caminhar com Ele vai nos fazer ter uma vida transformada. Não é teoria não, irmão. É real. Mas só conseguimos viver isso, entender isso, através da fé. Porque senão nós vamos continuar achando que podemos viver de qualquer maneira. Não. Quem quer caminhar com Jesus vai ter que ter a sua vida transformada por Jesus. Amém. Vamos avançando. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, versículo 45. Pega a Bíblia aí. Abre a Bíblia. Aparece ali na tela, mas se você estiver com a Bíblia, não perca a prática aí não. No celular, vai lá. Marcos capítulo 10, versículo 45. Achou aí? Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repita comigo: o caminho com Jesus é um caminho de serviço. Meu irmão, se você não está servindo,
se você não está conseguindo, no reino de Deus, atender pessoas, ajudar pessoas, se você não consegue ter disponibilidade para no templo, de alguma maneira no culto, ou seja, em outra atividade, você servir, você não está caminhando com Jesus. Porque Ele, sendo Filho de Deus, o poderoso, aquele que tinha autoridade e poder, tinha, não tem, Ele veio na terra e serviu pessoas. Por que nós que dizemos que caminhamos com Ele não vamos fazer o mesmo? Então todo aquele que verdadeiramente ele segue Jesus, ele precisa adotar uma postura de servo. Ele precisa ter a disponibilidade de servir pessoas, de atender pessoas, de estender a sua existência para servir aos outros, para de alguma maneira abençoar a vida de outros. Se não estamos fazendo isso, nós estamos simplesmente vivendo para nós mesmos. E Deus, Ele odeia a ignorância. Deus, Ele tem pavor do orgulho. E todo aquele que não serve, ele não serve porque é orgulhoso. Ele não serve porque ele pensa que o que ele possui é somente para ele. Mas aquele que caminha com Jesus, ele entende: eu preciso servir, porque o meu Jesus veio na terra e serviu. E até hoje eu sou abençoado, porque ele decidiu servir a todos. Quer caminhar com Jesus? Tenha disposição para servir. Porque servir nos torna mais parecido com Ele. Servir nos faz ter um coração cada vez mais humilde. Então não tem outra maneira de nós caminharmos com Ele, se não for trilhando os mesmos passos de Jesus. Não tem. Se nós não entendermos, não praticarmos isso, nós vamos sempre viver um falso evangelho, onde nós pegamos a palavra e nos adaptamos à nossa vida. Mas não funciona assim. Eu é quem tenho que pegar a minha vida e se adaptar à palavra de Deus. Sou eu, e não a palavra. E quando eu olho e vejo esse texto de Marcos: porquanto nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pastor, então, já que eu vou servir, eu vou ter que me preparar para morrer por alguém? Tirando os maridos aqui, só os casados, levanta a mão. Só os casados. Tirando os casados, os demais não precisam morrer por ninguém. Porque a Bíblia diz que os maridos, eles têm que amar a esposa como Jesus amou a igreja. Então os únicos que têm que sacrificar, assim, até se for necessário a própria vida, é os maridos. Não casou, né, Mateus? Então você está fora da lista. Os demais que estão casados, você não entra. Mas as irmãs, os jovens aí, você não precisa sacrificar a vida. É você investir um pouco do teu tempo, da sua sabedoria, daquilo que Deus coloca em tuas mãos para abençoar vidas. Nós como igreja, nós temos o último domingo do último domingo do mês, que é o culto da ação social, onde nós compartilhamos um pouco daquilo que nós temos para abençoar famílias. O que nós estamos fazendo? Nós estamos servindo pessoas. É assim. Não é que você precisa chegar lá na tua casa, vender o carro, porque agora eu quero servir aos outros, vou acabar com tudo. Não, aí já é tolice. É servir com aquilo que Deus tem dado a você mesmo, você não vai perder nada, ao contrário. O diácono Odair Júnior leu aqui a palavra de Provérbios, que ela nos incentiva a ter a compreensão de que se nós servirmos, se nós doarmos daquilo que Deus tem nos dado, nós não vamos ter falta. Mas ao contrário, nós vamos ter uma porção maior ainda para servir às pessoas. Quantos creem nisso, diga amém. Mas isso é na vida daquele que serve. E o maior exemplo é Jesus. Vamos lá, João capítulo 13. João capítulo 13, verso 34. Então todo aquele que caminha com Jesus, ele caminha por fé.
Todo aquele que caminha com Jesus, ele tem a sua vida transformada. Todo aquele que caminha com Jesus, ele vai ter disposição de servir aos outros. E João capítulo 13, verso 34 nos diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha que simples. Se tiver alguém perto aí de você, e você puder, fala para essa pessoa, fala: eu te amo em Cristo Jesus. É fácil dizer eu te amo, não é? Oxe, molinho, só abrir a boca aí, eu te amo em nome de Jesus, pelo Jesus, na fé de Jesus. Mas Jesus aqui não está falando da gente declarar o amor. Ele está falando da gente viver o amor. E quando eu vivo o amor, eu compartilho daquilo que eu tenho. Mas se eu vivo o amor, o que eu tenho para compartilhar é do amor. É por isso que ele fala: vocês vão amar. Por quê? Porque eu também vos amei. A gente tem que entender que nós não vamos fazer nada por ninguém que Jesus não tenha feito. Você não vai ser mais justo do que Deus. Você não vai ser mais servo do que Jesus, não. Ele fez tudo por excelência e com excelência. É por isso que a palavra está aqui para nós então hoje compreendermos ela e caminharmos com Jesus da maneira que agrada ao Pai. Por quê, pastor? Porque Jesus é o modelo daqueles que vão morar no céu. Ele é o modelo, ele é o padrão estabelecido. Então todo aquele que caminha com Jesus, ele caminha em amor. Em amor. Ah, eu tenho que ir para o culto. Meu Deus do céu, não aguento culto. Você não ama, irmão, não vem não. Não vai adiantar, é prejuízo. Ah, hoje eu tenho que pregar misericórdia, pelo amor de Deus, pregar de novo. Não prega não, que você não vai estar abençoando e nem sendo abençoado. Aonde tem amor é diferente.